como eu falo, nós não levamos a sério, como deveríamos levar, a manutenção nas fazendas. A gente faz muito armengue, muita gambiarra, isso é uma cultura, né, bem comum isso. Eu até entendo que muitas vezes é necessário fazer alguma coisa ali para resolver aquele problema. Mas não pode deixar daquele jeito. Mas o problema é que depois esquece, né? Aí o mecânico está ocupado, nunca sobra tempo. Muitas vezes, né? Eu tenho gente sobrando num lugar e faltando no outro, então muitas vezes não existe aquela definição das pessoas no lugar certo também. Então tudo isso faz parte da gestão, né? Para que a gente tenha uma manutenção preventiva eficaz, né? É necessário que a gente leve mais a sério a manutenção. E volto a dizer, se a gente aplicar o plano LIO, né? A gente evita muitas corretivas, porque a gente sabe que está sendo feita da forma certa. Volto a dizer, não adianta achar, não, pessoal, aqui os operadores revisam, mas cada um revisa do seu jeito. E outra, quem garante que eles realmente revisaram? Como eu falei, numa fazenda que a gente está aplicando isso, eu falei para o coordenador, moço, quando tu vai lá e pega aquele papel, tu vai lá, diz que lubrificou, não sei lá o quê. Vai lá ver. Dá uma olhada. Até para o cara sentir que ele está sendo, não é fiscalizado, né? Mas que está tendo uma auditoria, se o trabalho está sendo bem feito. Porque assim, é um negócio chato esse negócio de... Muitos, não, eu não vou lá porque o operador ali tem 15 anos aqui, amigo do dono, daqui a pouco ele vai me mandar embora daí, sabe? As pessoas precisam entender que é profissionalização. A gente está criando procedimentos. Isso tem que ser feito. Não era mais como era antigamente. Então, as pessoas, quando... para poder aplicar as ferramentas do Lean, as pessoas têm que estar com a cabeça aberta. É por isso que lá no início eu falo, né? Na gestão PPP. Primeiro trabalhar as pessoas. Você precisa fazer uma palestra. Quando eu atendo uma fazenda, a gente faz justamente uma palestra com todos os funcionários para explicar o que é o Lean, onde a gente quer chegar, o que vai acontecer. Então, se em algum momento chegar um papelzinho lá que tem que seguir as orientações, é bom para nós, viu? Não acho que isso aí é fiscalização, não. Sim. A gente precisa abrir a mente das pessoas também, para que a gente consiga fazer. Ô Mauro, a gente estava com o Rômulo, né, uns 2 episódios atrás, sobre a parte de tecnologia de aplicação de máquina, né, de pulverizador, avião, e eu acho que o maior problema hoje que a gente vê, acho que 50% dos problemas de aplicação são devidas à má limpeza das máquinas. Então, até comentando sobre aquele jato de água quente hoje que as fazendas estão aderindo, então deixando as máquinas bem mais limpas, você evita muitos problemas. Com certeza. E aí tem que criar os POPs, que a gente vai falar daqui a pouco sobre os procedimentos padrões. Show. E aqui indo para a quarta ferramenta aqui para reduzir os desperdícios, tá? Análise e resolução. O que seria isso e como usar ali na fazenda? Análise e resolução de problemas. Vamos lá. O que a gente vê no nosso dia a dia nas fazendas? Aconteceu um problema, quebrou uma máquina. Quem é que estava pilotando? Quem é que estava em cima? Eu sabia que aquele cara não ia dar certo. A gente vai logo buscar um culpado, velho. Alguém para sacrificar, para moço do céu, para pegar como o cara que acabou de fazer uma besteira. E nós não analisamos o problema, né? Então isso é um grande problema e eu digo para vocês que quando vocês começarem a utilizar essa ferramenta de uma forma, como a metodologia explica, que eu também na aula lá da Raiz eu falei sobre isso, né? Tem um método de fazer isso. A gente vai acabar tendo muito mais harmonia, a gente vai começar a entender que os problemas não são somente das pessoas, não são só erros humanos, existem erros mecânicos, existem falhas nas manutenções, que não foi feito o plano LIO, né? E aí depois que a gente entendeu a causa raiz, o que realmente foi a causa dessa bexiga aqui, né? E aí sim a gente cria uma contramedida e depois padroniza. O que é uma contramedida? Fazer alguma coisa que evite que esse problema volte a acontecer. Isso é gerir problemas, né? Não adianta a gente achar culpado. Você vai, manda embora, busca outro e vai acontecer a mesma coisa. Você não resolveu o problema. Você só trocou pessoas, né? Então, uma das coisas que a gente... primeiro passo, você tem que entender qual é realmente o problema, né? Se a gente pegar, Matheus, por exemplo, um carro, como a gente estava falando de luzes aí, né? Acendeu uma luz ali, por exemplo, que o motor... Acendeu uma luz que significa aquecimento do motor. Não tem essa luz nos carros, nos tratores? O motor esquentou. Qual o problema? Qual a causa raiz? Como é que a gente vai saber? Então, a primeira coisa, tem que perguntar, mas por que o motor aqueceu? Aí você vai olhar, porque não tem água no radiador.
Mas por que não tem água no radiador? Ah, porque a mangueira ressecou. Ou porque não tem mais... porque a água vazou. Mas por que a água vazou? Porque a mangueira rompeu. Mas por que a mangueira rompeu? Porque a mangueira estava ressecada. Mas por que a mangueira estava ressecada? Porque não foi feita a troca na hora certa, bexiga. Não foi feita uma preventiva. A culpa é de quem? Do operador? Ou é de quem está gerindo essa bexiga do processo? Né? Então, essa análise e resolução de problemas, ela é muito importante, porque você busca a causa raiz. Aí você entendeu, né? A causa raiz foi a mangueira ressecada. Tá. Eu tenho mais 10 tratores na fazenda. Eu não vou fazer nada em relação aos outros tratores? Eu tenho que criar um procedimento na manutenção preventiva. Então, essa mangueira aqui lá no manual diz que tem que ser trocada há quanto? Sei lá, 10 mil horas, 5 mil horas, não sei. Mas observe lá e comece a fazer uma verificação dessas mangueiras. Beleza, isso é um problema, que eu estou falando aqui, um exemplo, né? Mas tem vários outros, né? Que acontecem, das luzinhas que acendem lá, são consequências de uma falta de prevenção. Certo? Ou então, pronto, ligou uma luz lá que, sei lá, vamos imaginar que um fio se rompeu porque um fio se rompeu. Aí tu vai analisar, é porque ele estava passando em cima de uma área de abertura que tinha muito tronco, vamos supor. Eu até também fiz um rios esses dias onde tem umas proteção, tá abrindo área, cria uma proteção no trator para aquela tarefa específica, né? E não, mas tu não viu os tocos, mas que burro que tu é? Não pode ser desse jeito, né? Então, volta a falar, isso que eu tô falando aqui não é brincadeira, eu vejo isso em muitos lugares, sacrificando muitas vezes o cabo, porque o cabo foi colocado pressão para fazer uma certa tarefa, o cara ficou mais com medo de não fazer a tarefa do que de dar merda no trator, né? Então é interessante, e eu digo para vocês que isso aqui é um problema muito sério mesmo. Que se nós que estamos em fazendas, começarmos a analisar mais os problemas e achar menos culpados e tentar resolver realmente o problema, a gente vai ter muito mais sucesso, muito mais harmonia, muito mais paz, muito menos troca de funcionários. Acho que você falou uma palavra muito boa, Mauro, a paz, né? Porque Sim. Senão o clima fica sempre muito tenso, ninguém tá legal para trabalhar e um dos pilares é a satisfação das pessoas, né? É o primeiro, é a base de tudo, né? Lá na casa da Toyota, até falei também no podcast passado, lembra que eu falei na aula lá sobre a casa da Toyota? O que tem a base, o alicerce? Satisfação dos funcionários. Os caras têm que querer estar aí. Para você não perder mais nenhum conteúdo, um conteúdo que foi top, basta você só se inscrever no canal Bora Pra Lida. Não perde mais nenhum minuto, clica aí e se inscreve.